Oi, já chegou! 4 minutinhos e a gente começa. Peraí, acho que vai estar aqui. Oi, Raíza, tudo bom? Seja bem-vinda. Gente, eu não tô conseguindo colocar o negócio. Ai, acho que é do outro lado, peraí. Tudo bom? Como é que vocês estão? Helena, acabei de receber seu e-mail aqui. Não li, mas já vi que você devorou os vídeos, né? E ó, hoje, às 5 da tarde, eu vou fazer uma live com a Andréa Medina, ela que vai me entrevistar. E na quinta-feira eu que vou entrevistar ela, tá bom? Olá, quanta gente bonita! Feliz de vocês estarem aqui comigo. Então, a partir de agora, eu vou fazer todas as terças e quintas, 2 da tarde, uma live com o propósito de descortinar novas profissões para vocês, sabe? São profissões do futuro. Porque as do passado não adianta a gente ficar falando. Então vamos falar sobre profissões novas, pessoas que estão atuando no mundo e que entenderam uma demanda, uma necessidade e decidiram usar o seu talento, a sua experiência para atender essa demanda. Mas essa é uma profissão que são profissões que ainda não foram formalizadas. Então, tem uma faculdade disso? Não tem uma faculdade disso. Então, são os pioneiros nessas novas profissões. E como a gente já sabe que os jovens, quando pensam, eu estou me preparando para o futuro, mas que 80% das profissões ainda não existem, então qual é esse futuro que ele está se preparando? Então, essa série de lives, que vai ser toda terça e toda quinta, sempre às 2 da tarde, ele tem esse objetivo, descortinar para vocês novos cenários, como é que as pessoas estão criando, reinventando as suas profissões ou criando novas profissões a partir do que elas estão vendo como demanda aí no mundo, né? E eu peguei e selecionei um grupo de pessoas que estão aí emergindo, são os emergentes. Oi, Renata, que bom ter você aqui comigo, que estão emergentes. Olha lá, a Lu já entrou. Lu, quando você entra, tem lá um negócio para você pedir para solicitar. Faz aí a solicitação para você entrar agora comigo. Se perdeu, aí você sai e entra de novo, Lu. A Luciane já entrou e aí ela precisa pedir autorização para ela acionar aqui comigo. Luciane Costa é uma profissional que eu tive contato no The Tribes, que é um outro movimento que eu também sigo, ligado à educação. E de lá a gente foi estreitando projetos, relacionamento. No ano passado ela fez um projeto para o PTE, Programa de Trabalho Educativo, que é o programa que eu coordeno. Agora sim, vamos lá. Vamos ver ela entrando agora. E aí, ela tá entrando, gente. Oi, Lu! Tudo bem? Você tá usando o fone? Não, vou por agora. Melhor, Põe né? porque facilita. A gente já descobriu que... E a Lara? Tá bem, tá aqui no cantinho, daqui a pouco ela aparece. Daqui a Tá. pouco ela vem. Seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio de Profissões do Futuro. Estava aqui começando a falar com os meus queridos que já estão aqui comigo. Só para te colocar no plano, eu estou vestida de geisha hoje, está reparando aqui? Estou toda trabalhada no kimono, Maravilhosa. porque hoje é o dia das lives, né? Olha, desde fevereiro eu não visto mais o meu kimono, que é a forma como eu trabalho, quando eu faço palestras, workshops, você sabe que para apresentar o Motainai eu me visto de kimono. Mas Sim. desde fevereiro todos os eventos foram cancelados, porque eu trabalho em congressos, seminários, dentro das empresas, em grandes eventos. Eles foram cancelados por conta da Covid, e aí
E eu fiquei sem a possibilidade de usar o meu kimono. Só que hoje, 7 de abril, eu pus o meu kimono para fazer live. E olha, para não desperdiçar nem o kimono nem maquiagem, 3 lives hoje, hein? Eu já fiz uma live às 10 da manhã para o Instituto Sim de Peças, e aí foi fantástico. Vou fazer essa live com você agora às 2 da tarde, e às 5 da tarde vou fazer uma live com o André Medina, da Sunrise Consultoria, para falar sobre Motainai também. Então, é isso, né? A gente vai se reinventar. Sim, sim, Falando muito em bom. reinvenção, essa websérie, essa live, todas as terças, terça incrível e quinta máxima, eu convido pessoas que estão com profissões emergentes, que eu digo que são novas profissões. E aqui eu coordeno 2 projetos na formação de jovens para o mundo do trabalho, né? E eu acho que isso é importante, descortinar esse mundo que está emergindo, quando a gente fala que as novas profissões ainda não existem. Então, aí para um jovem de 16 anos, ouvir, nossa, as profissões ainda não existem, o que eu vou ser, né? Então, a fim de trazer um panorama para ele sobre os emergentes, as profissões emergentes, é a finalidade dessas lives. Todas as terças e quintas, às 2 da tarde, aqui no meu Instagram, eu entrevisto profissionais emergentes, pessoas que se reinventaram, pessoas que entenderam o seu propósito, pessoas que criaram uma nova forma de ser, de estar e de fazer, e estão entregando algo de valioso para o mundo, né? Porque eu acho que essa é uma perspectiva sobre trabalho que para mim é importante apresentar para todos, mas principalmente para os jovens que estão nessa fase de escolhas, de entendimento, de descortinamento do mundo. Mas todas as pessoas estão nessa fase agora de reinvenção, né? Então é um momento estratégico importante em que esse conteúdo vai agregar, né, para todo mundo. Então esse é o início da conversa, o propósito. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de você, Luciene Costa. Você se autodefine como apoiadora de Apoiadora apoiador, humana, despertadora humana. despertadora Despertadora humana humana. e apoiadora educacional, né? De educação. Isso, apoiadora de propósito, maravilhoso. Apoiadora de educação. Então já pensou, você está ali numa reunião, fala assim, e o que você faz da vida? Aí a Luciana fala, eu sou uma apoiadora de educacional ou uma despertadora humana. Aí você fala, oi? Como é que é isso? Por favor, explica essa história aí. Sim. Bom, estou muito feliz, quero agradecer o convite de estar aqui, né, falando com você, a oportunidade de colocar um brinco, um batom, como você disse, né? Quanto tempo faz que a gente está assim, gente, Vamos maravilhoso. sair pra rua, né? Sair pra rua é fazer uma live Pela hoje. rua, exatamente, ou pôr a cara na janela, enfim, porque é isso. Estou muito feliz de estar aqui, né, de ser uma das pessoas emergentes, né, profissionais. O pessoal que está assistindo é o pessoal da turma de terça e quinta também, ou é focado o pessoal geral São aí? vários, são São vários. Eu vários. tenho Ah, legal. alunos Não, é só para dar um deste. oi. Mas que ela Isso. conhece. A Luciene é voluntária, já tem um tempo, acho que uns 2 anos que ela é voluntária nos projetos de formação dos jovens, então ela dedica uma manhã ou uma tarde trazendo os conteúdos dela. No ano passado ela fez um projeto mais longo com a turma, por isso que ela fala, é a turma de terça ou a turma de quinta, tem De toda já uma quarta, e todo mundo. intimidade, mas Só eu para quero falar falar que oi. nós estamos com 6 turmas agora, tá? Só para você saber. Ai, Olha que aqui. legal. Muito, muito 6 bem. turmas de Adoro. jovens que estão todos aqui nos seguindo, fora o resto da galera que a gente chamou e que está aqui Isso. presente também. André Medina também está aqui, Exatamente. que eu estou vendo, e a gente vai estar juntos daqui a pouco. E ela é Boa. a convidada de quinta. Mas fala aí, o que afinal de Sim, contas é uma apoiadora educacional, uma despertadora humana? sim. Ó, estão dizendo que o meu som tá baixo. Eu vou só aproximar o fone. Acho que Eu tá também melhor agora, acho, tá né? melhor, estava um Tá pouco bom, baixo tá mesmo. bom. Fica assim Vou para aproximar poder o fone ficar. aqui. Tá bom. Bom, eu acho que ser uma apoiadora, uma despertadora humana, né? Que é como você disse, quando eu falo isso, tá até no meu No seu e-mail, né? site, no seu site Tá tudo também, no isso, e as seu pessoas falam, nossa, cartão. por quê? Tudo. Porque eu acho que a gente tem que brincar mesmo com isso, né? No melhor sentido da palavra, para
para começar a construir esse novo caminho, né? Começar a construir uma nova forma. Porque quando eu pensei nisso, né? A gente está falando aqui para alguns jovens, e jovens de todas as idades, né? Eu também, na verdade, comecei minha transição de carreira com 30 anos. Foi ontem, né? Então, eu não foi lá no começo da minha escolha de carreira. Então, eu comecei a modificar isso quando eu entendi o que estava conectado com o meu propósito. Então, quando eu falo despertador humano, é porque eu sou psicoterapeuta, sou psicopedagoga. Então, eu trabalho muito com a questão do propósito das pessoas, com a questão das dores, das limitações, das crenças, de forma geral. Então, essa questão de ser despertadora é porque eu simplesmente vou despertar, né? Eu sou um canal para as pessoas despertarem para aquilo que elas são, para aquilo que elas querem, né? Independente da parte profissional ou não. Então, por isso que eu brinco como despertadora, porque eu sou como despertadora. Eu vou lá e, né, tento, na verdade, né? Faço o papel de despertar. Se a pessoa vai apertar o soneca, se ela vai desligar, aí já é uma escolha minha. Porque tem gente que vai apertando soneca a vida toda. A vida vem chamando, a pessoa vai apertando lá os 5 minutos, o soneca, e aí não é responsabilidade, entendeu? Você sabe que eu conheço gente essa assim. função. Sim, eu também. Eu era uma pessoa assim até há pouco tempo atrás. Eu só ia apertando soneca, e era soneca de anos, não era 5 minutos. E aí, né, por isso que eu brinco com esse nome, para trazer também uma curiosidade. O que é despertador humano? O que é isso? Então, é mais ou menos isso, né? E apoiador educacional tem muito a ver com o meu propósito até de vida, que é a minha conexão com a educação, com o conhecimento, que eu acho que vai muito além da própria educação, principalmente essa educação que a gente olha de uma forma muito tradicional. A gente acha que a educação é só escola, é só aprender a ler, escrever e saber biologia, que está sendo importante para esse momento, mas tudo bem. Né? Então, para que eu quero física, para que isso daqui? A gente está entendendo mais ou menos o para que serve. Então, a parte da educação, ela tem muito a ver com o meu propósito, com aquilo que eu acredito. E aí, apoiadora, porque a gente vai apoiando essa parte. Eu apoio desde meus pequenos passos e ações até a minha parte profissional de apoiar instituições e pessoas para o conhecimento e o autoconhecimento. Que eu acho que o autoconhecimento tem tudo a ver com a educação, né? Seja formal, informal, a tradicional, de escolas ou não. Então, por isso que eu apoiadora, né? Porque eu acredito que eu apoio as pessoas. Porque, na verdade, o nome tradicional que a gente conhece é consultorias. Então, as pessoas são consultores, consultoras, assim, as consultorias. Então, o meu trabalho, né, o Evolução, aqui que vocês estão vendo, eu chamo de apoiadoria, né? Que ela não está dando só consultoria ali, ela está apoiando as pessoas. Porque eu vejo que tem alguns trabalhos, né? A consultoria vai e fala, então, o que você precisa? Isso, então o caminho é esse. Mas só que nesse caminho, muitas questões são abertas, né? Muitas medos, etc., acontece para a gente descobrir tudo isso. Então, eu digo apoiadoria porque o meu trabalho é dar o suporte para esse algo a mais que acontece no caminho. Seja das empresas, seja de pessoas. Então, acho que é mais ou menos isso. Para explicar inicialmente o porquê, né? Dessas palavras. Agora, com a questão do isolamento e as escolas fechadas, aconteceu uma grande mudança, né? Os jovens, as crianças estão em casa e estão tendo que aprender de forma remota, online. E agora aparece de forma evidente um grande buraco, né? Porque, primeiro, que os professores não foram preparados para o ensino online, digital. Segundo, as crianças, os jovens também não foram preparados para aprender dessa forma diferente. Os pais também não sabem como lidar com esse momento, achando que era muito mais cômodo mandar para a escola e esquecer, né? E aí ele volta e ele já foi para a escola e ele aprendeu o que tinha que ter aprendido. E agora os pais são convidados a participar desse processo. Esse aluno é convidado a ter responsabilidade, disciplina, uma série de outras coisas. E esse professor também precisa repensar. Então, eu queria que você falasse como que você está enxergando isso agora, como uma pesquisadora nessa parte de educação, né? Quando você fala, eu sou uma apoiadora educacional, é que você está falando que eu não sou uma professora,
convencional, né? Eu já estou num outro patamar. Eu queria muito que você trouxesse isso, porque isso é o que nós estamos vivendo. Então, poder ter este olhar vai esclarecer uma série de coisas e inclusive, nos trazer algumas estratégias aí, né, mais assertivas. Sim, sim. A princípio, eu estou celebrando isso. Estou celebrando Jura? essa questão online. Por Por quê? quê? Por quê? Calma. É desafiador, é desesperador, né? Eu mesma sou mãe solo, né? Então, sou eu e a Lara aqui o tempo todo. E aí a gente entende que no primeiro momento é mais um trabalho, mais um compromisso que nós, mães, pais, enfim, responsáveis, estamos precisando desenvolver. Vem esse peso. Mas só que eu tô vendo que, por exemplo, é a primeira vez que tá rolando uma aproximação da escola da minha filha com os professores e nós pais. Então eu tô achando isso muito bonito, porque tem escolas que não estão fazendo isso. Tem escolas que não estão dando lição, que não estão tendo esse contato, que é o que a gente está precisando, né? Porque eu acho Essa que, independente de interação. qual... porque na verdade esse contato que a gente tem com as pessoas é o que está doendo pra gente, eu acho. Nesse isolamento, essa falta de contato, que é o que está por trás, eu acho que a maioria é isso. Seja contato com pessoas que você tinha fora ou seja com seus familiares, né? Então, tá tendo esse grande desafio. Então, o fato do, por exemplo, a professora da minha filha tá gravando um videozinho de 1 minuto. Oi, gente, olha, essa atividade assim, porque minha filha tá no 2º ano, né, da escola. Então, são coisas simples, isso já tá trazendo um alívio para ela. Então, Mas está no mandando por Pingos, onde? Está mandando isso que eu pelo. falo, tá mandando pelo WhatsApp. Eles estão pegando atividades simples, né, no caso do 2º ano, e estão mandando pelo WhatsApp, ó, para você fazer a atividade. Então, fizeram um grupo, né, entre nós mães da sala dela e mais a professora, só que no caso, e a coordenadora, e aí manda. Então, a professora de educação física mandou um videozinho, né, falando, ó, faça esses exercícios. Aí eles pediram que a gente gravasse as crianças fazendo. Então, essa troca está sendo importante, né, as crianças se falarem. Então, eu vejo isso no sentido de que bom que tá que essa interação está tendo. Mas aí qual é o desafio? Que eu acho que esse desafio é tanto na educação formal, informal. Quando a gente fala de educação informal, é uma educação que ela é um pouco mais livre, no sentido de você buscar o seu conhecimento e organizar ali qual é o assunto que você quer pesquisar e desenvolver. Então, na minha opinião, essa interação, né, de algumas escolas que realmente estão desenvolvendo isso, está sendo ótimo, né, essa parte. E para nós pais também é uma oportunidade de a gente estar próximo aos nossos filhos, né? É complicado, é muito difícil mesmo, às vezes, a gente ter tempo para isso, porque a gente está aprendendo agora a lidar com as nossas angústias, né? Porque isso é novo para todos. A gente está aprendendo muitas vezes a lidar com convívio familiar, que muitas pessoas não tinham esse convívio o dia todo, Ah, né? Com seus filhos, com seus cônjuges, ou familiares, ou pais, não importa, né? Isso daí está sendo peso. Mas a gente precisa aprender a transformar. Às vezes eu falo, né? Às vezes eu acho que às vezes eu sou um pouco. Como que é a palavra que eu ouvi esses dias? Ardida, né? Tem uma pessoa que falou, tem uma coisa assim que é ardida. Eu falei, vou usar essa palavra para mim. vou Porque eu pegar. acho que. Foi bom, eu sou um pouco ardida, porque eu falo, gente, né? Muitas pessoas perguntam, como que a gente lida com essas coisas? Primeira coisa, respira. A gente vai ter que modificar sim, vai ter que sair da parte do comodismo. Mas sério, gente, se você não quer fazer isso, se você acha que isso não funciona, eu não posso fazer nada. Porque sim, funciona. Enfim, respirar, olhar, abrir, né, um espaço dentro da gente de paciência, enfim. E tudo isso funciona, mas as pessoas não querem muito. Daí eu falo, olha, é simples, né, fazer. E aí, trazendo para esse momento, essa interação é muito difícil, porque a gente vai ter que ter autorresponsabilidade, que é uma palavra bem pesadinha. Vou escrever Né? autorresponsabilidade. Vamos lá. Responsabilidade. Eu brinquei que eu vou tatuar isso, vou fazer uma tatuagem, porque é difícil, O que é né? isso? Né? Então, já é difícil a gente ser responsável. Imagina ser autorresponsável, né? Porque responsabilidade é isso, ó. Tem gente escrevendo aqui, né? Resiliência, com toda certeza, desenvolver a resiliência. E o que é autorresponsabilidade, né? Primeiro que responsabilidade é você fazer as suas coisas, ver sua vida respeitando o próximo. Então, eu vou ser responsável por economizar água, por reciclar o lixo, né? Por cuidar do meu ambiente, das pessoas, por respeitar as pessoas. O Dominique Barter, né? Que é um
é um cara aí que desenvolve, né, e cuida, digamos assim, dessa propagação da comunicação não violenta, depois que o Marshall, que foi a pessoa que meio que estruturou isso, faleceu, ele fala muito isso, que não existe aquilo, o meu espaço termina aonde começa o do outro. Não, tá todo mundo impactando a vida de todo mundo. Então, Olha agora, né? Então, e aí precisou acontecer isso para as pessoas entenderem que ficar em casa não é cuidar de si, é cuidar também do próximo. Né? Então ele fala isso. Então tudo que a gente faz, ser responsável é isso, entender que tudo que a gente faz tem um impacto sim no outro, né? Minimamente, indiretamente. E ser autorresponsável é realmente trazer para si e pensar que tudo que a gente faz tem um impacto também na gente e também no outro. É entender que se eu vou comer muita, sei lá, doce, por exemplo, isso vai ter um impacto no meu organismo. Independente se eu tenho uma doença ou não, por exemplo. Né? E se eu realmente começar a desperdiçar as coisas, água, etc., uma hora isso vai ter um impacto no planeta. Se eu poluir, etc., etc., seja da forma que for, a gente olhou, está vendo o planeta agora respirando. O planeta mais... A natureza está um pouco mais limpa, mais leve, porque causa um impacto. Então, a gente vê que aquelas cidades que têm muito... Né, o turismo ali é muito forte, a gente está vendo quanto ela está limpa, quanto ela está assim, porque a gente causa impacto sim, por mais que tenha, às vezes, normas e legislações. Ser autorresponsável, trazendo para esse cenário educacional, se eu estou recebendo lições, né, Lara está aqui passando, observando, eu vou sim fazer lição, porque às vezes ela fala, ai, que saco, eu não aguento. Porque quando chega, ela mesma copia para treinar a escrita e a leitura, e ela responde. Eu só, né, dou um auxílio. E às vezes ela mesma fala, ai, que saco, eu não quero. Porque as crianças, principalmente, estão achando tanto de férias. Né? E não é bem Porque estar em férias. casa é. Isso, exatamente. Porque acho que se está em casa, os pais também estão em casa, a maioria estão de férias. Então a gente pode sim ter, né, uns momentos que a gente talvez não teria, principalmente nas férias, dependendo, né, que às vezes nem todos os familiares entram de férias juntos. Tem momentos sim de brincadeira, de história, de lazer, mas também tem essa parte do estudo. Então quando chega, né, assim as tarefas, eu não quero fazer, mas aí eu já falo, você precisa fazer, porque isso faz parte do processo e da sua educação que não parou. Então, eu mostro para o cenário que precisa. E trazendo para os nós jovens, é isso, né? É olhar para o que está acontecendo e sim, eu vou usar parte do meu tempo para ler um livro, né? Para assistir lives, para poder fazer cursos online, tem milhões de cursos online gratuitos, para fazer aquele passeio da Pinacoteca, para agora o Banco do Brasil também liberou online gratuitamente. Se eu não me engano, o Belas Artes, eu tenho quase certeza também que aquele cinema, né, aquele espaço cultural, também liberou uma plataforma cheia de filmes gratuitos online. Então, eu vou usar esse tempo, sim, para fazer isso, né? Eu vou rever tudo o que está acontecendo comigo e minha relação com os meus pais, por exemplo, né? Que a gente agora está passando mais tempo em casa, eu vou ver o porquê que eu estou tão incomodada, enfim. Então, ser autorresponsável, eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro desse cenário online mesmo. Online de isolamento, né? De usar o tempo para fazer coisas produtivas. E também, eu acho, né, assim, que se livrar da culpa também, por exemplo, poxa, eu vou dormir também. Ou senão não precisa acordar tão cedo. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, acordava às 5 da manhã, né? A maioria, para ir. Tem gente que ainda quer acordar cedo porque tava. E por que não posso dormir? Desculpa, um pouquinho, até mais tarde, se eu não preciso desse tempo de trajeto? Por que às vezes à tarde eu não posso tirar um cochilo? Já que eu não estou indo dormir tão cedo assim, porque minha mente está ansiosa, acelerada, sabe? Então, acho que também se livrar um pouco desse peso de ter muito tempo livre, eu acho que a culpa também, ela pode atrapalhar nesse processo. Então, eu vejo por esses dois lados, assim, o quanto que a gente tem que aproveitar e celebrar. Né? As escolas que estão dando parceria, celebrar esse tempo, é meio que ressignificar, né? Porque eu sei que é difícil, principalmente para nós mamães, né? É complicado. A gente estava conversando esses dias que eu vi um meme, eu até postei, né? Que é a pior parte do isolamento para uma mãe
é não ter isolamento dentro do próprio isolamento. Porque sim, às vezes eu só preciso de 5 minutos de silêncio. E a gente precisa sim, ou às vezes horas, né? E às vezes, então tá, então se é essa situação, então vamos lá, então eu tenho que ajudar o meu filho, então eu vou ajudar. Mas tudo isso tem a ver com que a gente, como a gente olha a nossa vida, como a gente aprendeu a lidar tanto com a educação, né, e tanto com a convivência. Então, acho que eu sempre vejo que é um passo que a gente tem que dar para dentro. Respirar, né, enfim. É mais ou menos isso. Não sei se você tem mais perguntinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas pesquisas e os seus aprendizados, justamente com relação à educação, né? Uhum. Isso aqui é um movimento que agora fala assim, as pessoas vão descobrir que elas podem aprender fora da escola, né? E que elas podem aprender não só com o professor da escola, podem aprender com uma live, podem aprender com um seriado, podem aprender com uma música. Na verdade, o ato de aprender, ele não está colado somente na escola, né? E quando você fala de uma evolução, de uma nova forma de compreender aprendizado, escola, inclusive, quando outro dia, você me surpreendeu quando eu falei, e aí, Lu, como você tá? Aí, tô super feliz, porque eu concluí o meu doutorado informal. Aí eu, oi? Como é que é, Luciana? Você fez um doutorado informal? E aí, quer dizer, uma pessoa que realmente está bem à frente do tempo quando a gente fala em aprendizagem em escola, né? Porque já está em doutorado informal. Então, fala um pouquinho sobre essa. Porque assim, você já está bem adiantado. Primeiro você percebeu, estudou, e começou a praticar, e agora já está chegando fazendo um doutorado informal. Quem aqui já Sim, sabe sim. o que é um doutorado informal? A gente mal está conseguindo chegar ali na graduação. Então, Vamos lá? formal. Vamos lá? É isso. Vamos lá. Isso daí, calma, tá tudo certo. É possível para todo mundo. No Brasil, isso ainda é muito novo, mas Estados Unidos, Europa, essa questão do doutorado informal, por exemplo, e da educação informal, ela já é muito aberta, ela já é validada de certa forma. O informal não é. A gente sempre, quando vê informal, a gente acha que tem aquela ver Clandestino. com isso, com a informalidade de ser clandestino, que a gente estudava no subsolo. É isso que a gente pensa. Tava estudando Informal, aqueles nossa, é livros. informal, é errado, é clandestino. Isso, exatamente. Aqueles livros proibidos. Sabe aquela coisa de filme assim? Não, gente, não é. A gente não vou dizer que foi fácil, porque eu já vou chegar lá, né, nos aprendizados. Mas esse doutorado informal é assim: são estudos, né? E que não tem a validação do MEC aqui no caso do nosso país. Ele não tem, ele não passa pela parte tradicional, porque, pelo que eu vi, a maioria das aulas precisam ser presenciais. Aí o nosso sistema de ensino já deu uma evoluída para os EADs da vida, graças a Deus, né? Porque eu fiz minha pós-graduação EAD pela minha vivência aqui, uma filha pequena e etc. Isso me ajudou muito, porque quem aqui, não sei se vocês já fizeram curso EAD ou algum tipo de, ou conhece alguém que fez, é super válido. Porque tem momentos presenciais que você vai lá fazer as provas, etc. E até tem polos para você estudar, enfim. E tem também formas de você interagir com as outras pessoas. Isso é ponto. A educação informal é uma educação que não tem essa validação direta, e não que isso significa que é ruim, que você vai jogar fora os seus estudos, que tudo que você está fazendo não vai valer a pena, não vai ser validado. Existem certificações internacionais, né? No caso de escolas, eu fiz uma pela universidade, hoje o nome é Universidade, e ela traz essa certificação, porque a gente vai estar lá fazendo encontros presenciais, no caso. A nossa proposta era de 2 anos, estudar as novas economias. Então, eram 2 anos de estudo, então, vivências, finais de semana de imersão, de estudo, e entre isso, conversas, pesquisas, e no final desses 2 anos, você vai apresentar algo que seja, que a gente chamava de preciosidade. Então, você vai, sei lá, escrever um artigo, gravar um vídeo, montar, de repente, uma participação no TED, né, que são aquelas palestras super
construtivas e potentes que as pessoas fazem, você pode escrever um livro, pode fazer um projeto, não importa o que você vai apresentar, a ação que você vai apresentar, desde que tenha a ver com o tema. E aí, nós, na verdade, esse doutorado em específico, que nós íamos estudar as novas economias, o que são as novas economias, tal, e etc. Ó, a Alexandra está dizendo que já fez, né? Já fez algum curso online, isso é muito legal. Tem a ver com o que são as novas economias. E aí, dentro desse processo informal, a gente vai estudar da nossa forma. Então, assim, ao invés de a gente ir lá todo dia, o professor vir, colocar aquela matéria para a gente estudar e fazer, nós íamos escolher, né? A gente tinha várias formas de tomada de decisão. Qual é o assunto que a gente vai querer estudar nesse momento, hoje, nesse final de semana, por exemplo? Como que a gente vai estudar? Então, sempre tinha ali uma conversa que, assim, dentro das novas economias, a gente vai estudar o que são as novas economias, quais são as novas economias, quais são as formas de trabalho, enfim. Depois eu posso entrar um pouquinho sobre as novas economias. Quais são os tópicos? Então, quem vai pesquisar, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar pessoas para falar sobre esse tema X. Nós vamos pesquisar, nós vamos vivenciar como que a gente vai buscar esse conhecimento. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui nesse isolamento todo, né? Porque se vocês possuem algumas escolas que estão mandando para vocês o conteúdo, vocês estão escolhendo que forma eu faço o conteúdo, né? Que horas Se eu é o vou conteúdo fazer? semanal, exatamente. Então era tudo isso. Que horas que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu vou pesquisar pela internet, um livro, eu vou fazer sozinho, eu vou fazer coletivamente. Você escolhe as matérias que você vai estudar e o como. Então, assim, eu vou estudar na minha casa, eu vou numa praça, a gente vai se encontrar, tinha um local que a gente podia se encontrar. E passar esse final de semana, como que a gente vai fazer isso? E essa questão da informalidade cuida de outras coisas, que é o convívio social. O quê? Como é que é Que isso? daí, então, porque nossos encontros, eles precisavam de um local, por exemplo. Então, o local era como? Era a casa de alguém ou era um espaço? No caso, a gente conseguiu um espaço, então a gente fazia uma troca, né? Porque a troca era como? Pessoas trabalhavam para aquele espaço e o espaço cedia o lugar, as horas lá, para a gente se encontrar. Ao invés de a gente pagar com dinheiro, pagavam com Isso, trabalho, serviço. isso já é a Pode prática de uma nova economia, né? Que você está isso, usando outros recursos além do exatamente. financeiro. Exatamente, que é uma das primeiras coisas que a gente começou a vivenciar. O segundo, que é viver em comunidade, é poder olhar e respeitar a opinião de cada um. E chegar no consentimento, que é diferente do consenso. Que o consenso, assim, sei lá, hoje a gente vai falar do que é dinheiro, por exemplo, dentro lá do tema. Todo mundo concorda? Beleza. Sim, a maioria sim, seguimos. O consentimento tá todo mundo confortável em falar? Sim, não, por quê? Então todo mundo podia expressar o que estava sentindo. Então por isso que o tempo demorava mais, porque muita gente queria falar, gente, eu não acho que dinheiro falar hoje de dinheiro é legal, porque eu acho que a gente precisa falar primeiro do que é da história de tal coisa, ou o que pra gente é. Então todo mundo podia expressar a sua opinião, e aí sim a gente escolhia o que era melhor para o momento. E isso mostra que todo mundo era incluído, né? Todo mundo Então era se a gente ouvido. isso, e aí, por mais que às vezes a sua opinião ali, no caso, ou seu voto não ia ser no momento, você ia entender que tá tudo bem, porque fazia mais sentido tal coisa. Ou muitas vezes, a maioria das pessoas votavam numa coisa e um único ser humaninho falava, gente, vocês não acham melhor isso por causa disso? A gente, nossa, é verdade, ninguém pensou nisso, e a gente modificava tudo. Então, assim, ser ouvido, ser incluído tem muito a ver com essa questão da educação informal. E a autonomia também, né? A gente era muito autônomo. E essa autonomia, essa liberdade, que a gente via que causava um medo na gente. Porque a gente é autorresponsável, lembra que a gente falou um pouquinho lá atrás, por tudo que a gente está fazendo. Então, se eu escolhi estudar numa praça, eu vou ser autorresponsável por isso. Então, não adianta eu falar, ai, mas eu estava sozinha, ai, mas eu deixei de fazer. Se você deixou de fazer, é porque você escolheu deixar de fazer. Então, tem muito a ver com autonomia, liberdade e autorresponsabilidade. A questão da comida também. A gente pensava, precisamos comer, passar o final de semana. Isso é muito forte, né? Eu até gravei um vídeo, depois, se vocês quiserem ver lá no meu canal, que chama Evolução Contemporânea também, que a questão da comida era muito forte, porque a gente precisava se alimentar. E aí a Hum, gente não usava só o dinheiro, cada um levava aquilo que podia,
né? Porque nem todos tinham, às vezes, dinheiro mesmo físico para fazer. Tem alguns que cozinhavam, tem alguns que compravam, tem alguns que não levavam nada porque não tinha condições, ou porque escolhia também não levar, porque queria experimentar. Então, a questão da comida, ela é muito forte. E a questão da comida foi o que trouxe os nossos maiores desafios e desavenças. Porque a Ah, comida... É, dava confusão, essa... dava babado por causa Dava. de comida. Foi, gente, foi, juro. Comida. Porque comida tem a ver com o quê? Com a nossa sobrevivência. Então, no caso, eu estou usando a comida, mas dentro da nova educação, né, e dessa questão de autonomia, a gente precisa sobreviver. A nossa sobrevivência, nós seres humanos, a maioria das nossas necessidades tem a ver com a nossa sobrevivência. E aí, no caso, coletivamente, era a comida também, era muito mais que o dinheiro, porque como a gente fazia troca, ninguém cobrava, aquilo não era cobrado. Tinha várias formas da gente desenvolver. Mas a questão da comida, muitas vezes, tinham pessoas que estavam com fome, ia lá e comia, e não dividia com o coleguinha. E isso era Hum. inconsciente, não era maldoso. Não era a pessoa que estava lá Ele estava falando, ah, garantindo a vou comer tudo. sobrevivência Tava dele. sobrevivendo, mas assim, como que a gente sobrevive em comunidade, sabe? Então tinha veganos, tinha vegetarianos, tinham carnívoros. Como que a gente cuida de todo mundo? Então Ai, que cada um levava a delícia. sua parte. Não, cada um levava o seu alimento, mas muitas vezes os alimentos dos vegetarianos ou dos veganos que eram diferentes acabavam primeiro, porque nós carnívoros também queríamos Queria experimentar. experimentar, né? Ai, coitado, vai comer o Daí que o outro depois? Exatamente. Daí a gente começou a entender o quanto a gente precisava modificar e olhar para isso, né? Então, quem vai cozinhar, quem não vai, quem trouxe, enfim. Daí a gente começou a ver o quanto a gente estava precisando olhar para o outro e sair desse egoísmo negativo, né? Porque você ter o seu ego ali, você cuidar de você e ter autoestima, é ótimo. Mas só que quando a gente, né, tá ali no egoísmo, tá ali, né, ah, eu não quero nem ver, geralmente é inconsciente, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não são maldosas que fazem isso de propósito. Então a gente começou a olhar que comida às vezes não ou não sobrava, porque às vezes pessoas comiam e aí você falava, não, mas o outro que estava ali terminando de cozinhar não comeu. Enfim, era uma das coisas da sobrevivência. E também essa questão mesmo da gente se cuidar, cuidar um do outro e olhar para as partes que não são tão legais. Então, coletivamente, com a educação informal, a gente aprendeu muito que cuidar da gente, cuidar do coletivo, é muito mais forte, muito mais potente e necessário do que o próprio aprendizado. Porque se você quiser aprender a teoria de alguma coisa, você lê ali rapidamente, entende, beleza. Mas por que você está fazendo isso? Né? Por que você está escolhendo essa educação informal? É porque você não quer estar na escola? É porque você se sente preso? Ou porque você quer conviver com outras pessoas? Ou porque você quer ficar sozinho? Muitas pessoas que eram de outros estados acabavam estudando sozinho, porque não tinha condições de vir para São Paulo para os nossos encontros e também não queria essa interação, ela só queria aquele conhecimento para ela. E também tá tudo bem. Tinha pessoas que participavam com a gente online, porque queria essa interação. Então a gente vê que a educação informal tem muito mais a ver com a nossa desconstrução, né, como um ser individual barra social, do que com o conhecimento em si. Porque o conhecimento a gente tem acesso. A gente consegue estruturar aquilo. E aí a maior pergunta é, para que a gente quer ter esse conhecimento, seja Pra formal ou quê? informal? Pra Para quê? quê? Porque hoje, quando É. eu falo assim, por que que você tá aqui? Ah, para passar de ano. Tá. E passar de ano pra quê? Pra conseguir o diploma. Tá. Pra conseguir o diploma pra quê? Ah, pra conseguir um trabalho. Tá. Hoje, sinceramente, isso aí funciona, Luciana? É garantia de trabalho que você conseguiu o diploma, que você conseguiu só passando de ano, que você... Quer dizer, na verdade, aquele nem é o conhecimento, porque quando a gente vai perguntar para as pessoas que têm diploma, eu falo assim, não, isso aqui é um certificado que você concluiu o curso. Eu quero saber o que que você aprendeu. Aí, você sabe o que eu escuto? Silêncio. Eu aprendi aí o que está escrito aí no currículo. Aí eu falo assim, oi? Porque assim, ó, aí tem um ditado japonês que eu vou falar aqui, de um professor meu, que ele fala assim, Tieme, remédio que você toma dura um dia. É a validade do remédio, então você tem que tomar todo dia. Remédio que você aprende, ele vale para a vida toda. Sim. A partir disso, eu preciso falar, eu quero aprender e valer para a vida toda, quer dizer que eu vou praticar aquilo na minha vida, eu vou incorporar aquilo.
E professor, ou apoiador, ou mestre, não é a pessoa que explica, é a pessoa que já incorporou aquilo na vida dela. Você para falar sobre educação informal ou para falar sobre inovação em educação, não é porque você estudou, é porque você já pratica. Você já tem canal no YouTube, ó. Você já tem live na internet, ó. Né? Você já leva sua filha em todos os lugares, porque eu presenciei, eu já fiz evento com você e a Lara estava presente. Você já levou a Lara no PT, levou a Lara nos eventos, e a Lara participa ativamente com você, trabalhando. Ela sabe o que a mamãe dela faz, ela sabe por que a mamãe dela... Então, isso é uma inovação em educação, porque geralmente a gente põe os filhos à parte do nosso trabalho, e depois, em um dado momento, você fala assim, aí filho, ó, trabalhar, ganhar dinheiro. Como é que ele vai aprender a trabalhar se ele não viu você trabalhar, se ele não entendeu o que é trabalho? Então, eu acho que você realmente é um exemplo prático dessa nova educação, dessa nova forma de se relacionar com as pessoas, e aí sim ter a propriedade para apoiar as pessoas nesses processos, porque você já teve o despertar, seguiu esse caminho e vem aí mostrando para as outras pessoas, né? Então, essa diferença, né, de um professor tradicional que simplesmente replica e de alguém que de fato incorporou aquilo na vida dele, e a gente vê. É a mesma coisa quando você vai no médico e o médico fala, filha, Tchê, ele fala, meu médico, maravilhoso, ele olha para mim e fala assim, Tchê, tá gordinha, né, Tchê? Você precisa fazer regime, precisa fazer atividade física. Aí eu falo, sim, senhor, eu olho para ele tá também gordinho, ele tá, você entendeu? Agora, quando eu vejo o meu professor de macrobiótica com 95 anos, perfeito, com todas as atividades, com sanidade, fazendo tai chi chuan, e ela olha pra mim e fala, Tieme, você tá gordinha, você... Eu falo, sim, senhor, por quê? Ele tem 95 anos, entendeu? Ele tá dando baile em mim, então eu falo, esse aí é meu mestre. O outro, ele tem uma teoria, mas a prática dele não tá incorporada. Isso acontece só comigo ou faz sentido pra você também? Não, gente, assim, imagina, entendeu? Eu tô brincando. Não, e na verdade, essa questão muito da minha transição de carreira, dessa questão de realmente firmar ali na educação e escolher tudo isso, veio através da maternidade. Mas por quê? Porque para mim, eu estou vivenciando agora, minha mãe, meus pais acho que estão vendo aqui, eles, desculpa, entrando, né? Aquelas da tchau. Porque eles sempre falavam, você precisa ser exemplo, não sei o que e tal, pro seu irmão, né? Que é o teu irmão mais novo, eu não entendi, quando você for mãe, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é que a gente sim é exemplo. Né? Eu, como mãe, a Lara fala coisas e faz coisas que eu fico, de onde ela tirou isso? Aí eu, porque ela viu, né? Porque eu levei ela em tal lugar, etc. No começo foi duro, porque eu tive que levar ela, porque eu não tinha escolha. Né? Minha rede de apoio para cuidar da minha filha são os meus pais, mas só que meus pais também têm a vida deles, enfim. E às vezes eu tenho que levar ela para trabalhar comigo. Sim, porque eu não tenho onde deixar, ou às vezes não vai dar tempo de chegar para pegar ela na escola e assim vai. E aí eu comecei a ver, nossa, que legal. Muitas pessoas vieram falar, caramba, como você é corajosa, que legal. Eu, sério, porque eu achava um terror. E aí eu levo ela em show, tudo que vocês imaginam. Eu já levei a Lara desde pequenininha, porque era o que eu tinha ali no momento. E aí eu comecei a ver o quanto é legal. E essa questão mesmo do exemplo é isso, porque educação, ao meu ver, né, ela vai além de aprender, vai além da aprendizagem. Para mim, educação tem a ver com seu conhecimento, seja teórico, seja de vida, os seus valores, etc., e como você pratica eles. Então, a educação, para mim, de verdade, começa em casa, começa no núcleo familiar. Eu acho que a escola, seja formal ou informal, ela só vai fazer com que você desenvolva o que você aprendeu e também aprenda outras coisas. Então, você vê nesse grupo aí de doutorado informal, né? Desculpa aí. O doutorado informal eram adultos, né? Eram pessoas que já tinham famílias, e mesmo assim tava lá comendo toda a comidinha, por exemplo, né? E aí você fala, mas isso é coisa de criança, porque você já viu, criança não pega as coisas e come mesmo? E come, porque tá lá, não tem noção, tá comendo, tá ali disponível, é meu, eu vou comer. Então é em casa que você aprende, que você ensina e aprende, né, a dividir. E olha, não vai comer tudo hoje, né? Tem que pensar no seu corpo, tem que pensar no seu estômago e também no dia de amanhã, no sentido de que, de repente, igual agora, né, no isolamento.
Desculpa, eu tava assim, a Lara queria comer o pacote de bolacha, um pacote, 2 por dia. Falei, Lara, pensa um pouquinho. Primeiro que o seu estômago não vai aguentar. E amanhã, será que a gente vai ter a bolacha para amanhã? Porque eu não sei se eu vou conseguir comprar. Eu tô comprando as coisas online. Quando a gente pede online, nem tudo chega. Então, assim, vamos só equilibrar. Você vai comer sim, mas não vai comer tudo, né? Enfim. Então, essas coisas a gente vai ensinando em casa e a gente aprende em casa. E na escola ou no convívio social, informal ou não informal, a gente só desenvolve. Então, é lá que a gente vai aprender, né, com as pessoas a rejeição, talvez mais forte, né? A gente vai aprender a conviver com as pessoas, a dividir. Enfim, eu vejo isso muito através da Lara, que está ali, mas através da convivência que eu tenho. Hoje mesmo, né, grandes líderes espirituais de diversas religiões falam que nós somos adultos, mas com a nossa parte emocional de criança. Então tá todo mundo aqui fazendo birra em casa, porque tá trancado em casa, todo mundo quer sair, todo mundo quer as coisas do seu jeito, todo mundo quer voltar a fazer as suas atividades e fica que nem criança birrenta em casa. Não quero mudar meu padrão, não quero rever, eu quero sair logo. E porque a gente aprendeu a ser assim. Então não é culpa de ninguém, dos nossos pais e antepassados, né? Mas agora cabe a gente aqui agora despertar para isso e falar, peraí, acho que a gente pode modificar um pouquinho, né? Eu, como mãe, aprendi muito isso. Peraí, eu posso modificar certas coisas, né? Eu posso rever, porque a gente revê o tempo todo, né? Eles são espelhos. Então, os nossos alunos também, né? Quando a gente eu faço vivências e etc., eles também são espelhos pra gente. Sejam as crianças, sejam o adolescente, idosos, né? Eu já trabalhei com um grupo de idosas numa comunidade aqui perto, que elas queriam aprender a ler e escrever, mas tinha algumas que apenas queriam saber escrever seu nome para ter a dignidade de escrever um RG, para poder ir no banco e sacar a sua aposentadoria sozinha, porque ela ia estar sabendo ler apenas. Elas não queriam conhecer, elas não queriam estudar, não queriam diploma, não queriam nada. Elas apenas queriam ter ali saber escrever o seu nome. E eu falei, cara, olha que lindo isso. Elas querem só o nome, né? E a gente achando às vezes que tem que conhecer, fazer um monte de coisa, estudar coisas mirabolantes para ter diversos diplomas, como você disse. Mas no fundo, a educação trazia para elas ali o nome, a dignidade. Então, acho que esse equilíbrio mesmo, né? O diploma, às vezes, como você disse, ele não vai trazer as coisas, porque, infelizmente, hoje a gente não tem essa, como que chama? Essa segurança, né? Então fala, você precisa de um trabalho estável. Até ano passado, a gente já sabia que isso não era. Agora, então, isso Fica tá claro, assim, né? se alguém tinha uma dúvida de instabilidade, é agora. Né? Então não é que você não vai estudar também, que tem gente que falou, também não vou estudar mais nada, não vou fazer mais nada, o planeta vai acabar, não tô nem aí. Aí eu falo, mas querido, calma, né? Não é assim, não vai acabar. Eu acho, né? Pelo menos eu acho. Mas também, né? O quanto é importante a gente entender que não tem nada estável no mundo. A gente não é, a natureza não é, nada é. Mas a gente precisa ter a confiança de que sim, eu vou estudar, eu vou ter meu diploma. Porque eu, por exemplo, tenho essa questão do doutorado informal e de outros estudos que eu faço. Mas eu também tenho doutorados, ó, eu também tenho diplomas formais. E eu vou ter outros também. Porque é necessário a gente equilibrar isso. Né? A gente está Super vivendo num necessário. mundo onde essa moeda tem valor, né? Então isso não Sim, pode ser descartado, não. Não dá para você jamais. descambar tudo, mas também não dá para ficar preso só a esse sistema sabendo que tem outros. Lu, eu quero Sim. agradecer muito a sua participação nessa live. Você tem o site que é Evolução Contemporânea, o Instagram também, Evolução_Contemporânea. E para quem gostou da Lu, ela tá no YouTube, tá sempre com a Evolução Contemporânea, tem vídeos no Facebook dela, ela está presente digitalmente. Então hoje aqui ela está presente digitalmente nessa live, para que vocês a conheçam, mas Evolução_Contemporânea, você já vai encontrar ela, os caminhos dela, e pode continuar esse papo com ela. Quero agradecer bastante a participação. Queria apresentar você para o mundo, descortinar essas novas profissões. Quando fala de uma apoiadora educacional e uma despertadora humana. Ai, que bonito. Já pensou? Daqui um dia, ter outros profissionais podendo colocar isso no cartão também. Eu sou um despertador humano.
E aí eu falo, um dia eu assisti uma live de uma mulher que falou isso, era você, olha que louco. Inspirar outras pessoas, sair da bolha. Eu acho que é esse um pouquinho o propósito desse trabalho aqui. Quero agradecer a presença de vocês, a atenção. Quem se sentir convidado poder escrever a respeito dessa live vai ser muito bem-vindo. E pode mandar para o e-mail, pode colocar aí nos comentários do Instagram, e eu vou encaminhar tudo para a Lu. E é isso, pessoal. Até quinta-feira a gente vai ter um outro encontro. E eu espero por vocês aí nessa investigação sobre as profissões emergentes, o futuro das profissões, enfim, todas essas novidades aí. Meu nome é Tia Miyamashita e eu espero vocês em breve. Beijinhos, tchau, tchau! Beijo.